Olá, boa noite. Estamos de volta com o Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas transmitido pela CNT todas as quartas-feiras à noite. O nosso entrevistado no estúdio em Brasília é o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo. Participa também Flávia Forec, que é repórter do jornal Correio Brasiliense. Boa noite, deputado. Boa noite, Alon. Boa noite, Flávia. Deputado, nós estamos vendo aí, isso é uma coisa comum de acontecer no ano eleitoral, os políticos estão preocupados só com a eleição, ou principalmente com a eleição. A minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte: existe a possibilidade de ser aprovado no Congresso Nacional algo de interesse do trabalhador, da população, mesmo com os políticos totalmente voltados para o processo eleitoral? Eu acho legítimo, num processo eleitoral, um político se preocupar com a eleição. O que é que eu acho ilegítimo? É a demagogia e o eleitoralismo. O que é que está acontecendo na Câmara e no Senado? Uma boa parte dos senadores e dos deputados estão achando que cair na demagogia ou no eleitoralismo. Eu vou dar um exemplo concreto para ficar mais claro. Nós estamos discutindo diversas PECs. Você sabe, a população sabe que são projetos de emenda constitucional, que na Constituição não tem salário de nenhuma categoria. Então, é justo a luta dos soldados por ter um aumento, é justa a luta dos soldados por ter um piso salarial. Isso os policiais militares. Os policiais militares. Mas tem uma PEC tramitando que dá uns pisos de 3.200 em todos os estados. Para você ter uma ideia, um policial militar em São Paulo ganha R$ 1.700. Em Sergipe ganha R$ 3.200. Cabe aos policiais militares de São Paulo lutarem e reivindicarem dentro da lei do seu governador um reajuste. E não os deputados apresentarem na Constituição do Brasil um salário para ser imediatamente para ser o salário dos aposentados. Primeiro porque não é legal, não vai valer. É uma enganação, é um engodo que estão fazendo com os soldados. Mas por que não valeria? Se for aprovado, teria que valer, né? Não, pelo seguinte: quem define o salário do funcionário público estadual é o Estado, é a federação. Tem um pacto federativo. O que é que a Constituição pode fazer? Dizer que no Brasil terá um piso salarial para os soldados, ou para qualquer categoria, a ser definido posteriormente numa lei complementar. A lei complementar precisa de maioria da Câmara absoluta para ser aprovada. Não pode ser uma votação simbólica. Isso pode ser feito. Agora, não é possível definir na Constituição um salário. Mesmo esse piso, tem estados que questionam, porque nós fizemos isso com os professores e tem estados que estão questionando e está tramitando no Supremo. Agora, essa questão das PECs, depois que o presidente Michel Temer decidiu que as medidas provisórias não bloqueiam mais a pauta da maneira como vinham bloqueando, inclusive essa posição dele foi referendada no Supremo Tribunal Federal, o Congresso ficou com uma liberdade maior para legislar. E a gente tem visto aí muitas tentativas de mudar a Constituição. Inclusive, teve uma iniciativa do senhor, que eu tomei conhecimento, de tentar propor aos líderes para parar um pouco a votação de projetos de emenda constitucional, porque, de fato, a Constituição vai acabar virando ali uma árvore de Natal, né? Um conjunto de penduricalhos. É possível haver alguma racionalidade nesse processo, na sua opinião? Está havendo racionalidade com muito confronto. Quem propôs a paralisação da votação das PECs fui eu. E até a gente avaliar o que é que seria votado, porque, como eu disse, tem uma quantidade de emendas constitucionais referentes a salário, a jornada de trabalho, a reivindicações particulares de diversos setores, que, de certa forma, funcionam como um bypass, como uma saída pelo lado no processo legislativo normal. Como você não pode, em lei, aprovar um salário nacional para valer para o Estado, se encontra o caminho de colocar isso na Constituição. E a Constituição é a lei maior do país, tem que ser tratada com seriedade.
não pode ser, como você disse, uma árvore de Natal que acaba criando insegurança jurídica, criando dificuldades para o funcionamento adequado do país. Ou seja, altera de tal forma o arcabouço jurídico do país que você compromete o funcionamento da democracia. Agora, deputado, além dessa PEC, que tem um grande apelo popular, um outro projeto que está em tramitação, que também está sendo questionado para ser votado ainda esse ano, é a questão da ficha limpa. O senhor acredita que isso vai ser colocado na pauta esse ano? Olha, esse projeto não está sendo bem tratado pela imprensa. Ele chegou na Câmara por volta de setembro do ano passado, com um forte apelo popular, e com 1.600.000 assinaturas, e foi imediatamente acolhido para tramitar na Câmara. Só que da forma como ele chegou, ele é inaplicável. Qualquer pessoa que tivesse um processo ou uma condenação em primeira instância sobre qualquer assunto não poderia ser candidato. Mas o substitutivo já era diferente disso, O substitutivo, né? É bem diferente e é pior. Aí o Michel Temer criou uma comissão para se chegar a um acordo na casa, indicou o deputado Índio da Costa. Nesse processo, ele apresentou um projeto que é diferente do que a imprensa está dizendo, que para os deputados e os senadores não altera absolutamente nada. Porque ele diz o seguinte, um dos itens dele, quem for condenado em um órgão colegiado, o órgão colegiado dos deputados, dos senadores... É o Supremo Tribunal Federal. Da República, é o Supremo Tribunal Federal. Então, para os deputados, os senadores e os presidentes da República, não altera absolutamente nada. Ele pode ter o processo que for, ele vai ser julgado pelo Supremo, e tem a demora, que você sabe quantos processos estão lá parados no Supremo. Então, para nós, se fosse aprovado, não alteraria nada. Esse é um primeiro erro dele. O segundo, então, diferente do que foi dito, eu não vi ninguém colocar essa questão, mas isso, se você ler o projeto, você vai ver. Segundo, o crime eleitoral, a pena eleitoral, para quem mexeu no ninho de passarinho, que é uma coisa que não deve ser feita, que é um crime, inclusive com prisão inafiançável. Mas para quem comanda um grupo de tráfico de droga, quem é chefe de um grupo de tráfico de droga, é a mesma pena. Eleitoral. Não faz diferença nenhuma. Do ponto de vista eleitoral, ele vai ficar 8 anos sem poder concorrer, depois de que ele for condenado por um órgão colegiado. Terceiro, órgão colegiado é uma coisa tão genérica que pode ser entendido que, inclusive, alguém que seja condenado por uma associação de sua classe, no meu caso, que sou médico, pelo Conselho Regional de Medicina, eu poderia não ser candidato. Então, o projeto tem várias imperfeições. Mas por que não manter como veio, então, já que não aborda a questão do colegiado? Não, se mantiver como veio, ele é inaplicável. Ele não tem base legal para funcionar. Porque como ele veio, ele daria eventualmente a um membro do Ministério Público o poder supremo de impedir a candidatura de um parlamentar, porque bastaria ter uma denúncia que ele não poderia ser candidato. Isso, agora, da maneira como o projeto foi sendo alterado na Câmara, me parece uma coisa bastante razoável, porque se houver uma condenação, se alguém foi condenado por algum motivo, tendo direito de defesa, tendo devido processo legal, e ainda mais essa condenação sendo num órgão, numa instância colegiada, que na maioria dos casos já é uma segunda instância, o senhor está certo, no caso dos deputados, dos senadores e dos membros do Executivo Federal é o Supremo. Agora, no caso, por exemplo, dos governadores e dos deputados estaduais, é o tribunal ali no Estado. E no caso de uma pessoa que não tem mandato, pode ser primeira instância.